Todo melancólico tem uma voz estranha dentro da cabeça. Uma voz que fala coisas muito pesadas e muito cruéis. Uma voz que assusta. A gente fica com medo porque são falas tão horríveis que a gente percebe que isso não pode estar saindo de dentro de mim. Mas é uma voz tão forte, é uma voz tão real, que tem tanto poder, que a gente fica confuso ao longo do tempo. Será que eu sou essa pessoa tão horrível? O que será que eu tenho de errado para produzir um tipo de pensamento desse que eu jamais teria coragem de falar para qualquer pessoa? O melancólico fica assim, dando graças a Deus todo dia que ninguém pode ler os meus pensamentos. O melancólico está o tempo todo inseguro, se questionando se ele é ou não é psicopata, será que eu sou narcisista, será que eu sou psicopata, se sentindo muito culpado pelos pensamentos horríveis que saem de dentro dele. Mas a principal diferença entre o melancólico e o narcisista é que o melancólico está ali, sofrendo, se martirizando, se questionando e se preocupando se ele é uma pessoa horrível dentro da cabeça, enquanto o narcisista está cometendo atos ruins e não vai desperdiçar um segundo do tempo dele se sentindo culpado por qualquer coisa. O narcisista faz o mal com a certeza de que aquilo ali é a ação correta, de que aquilo ali é a melhor coisa a ser feita. O narcisista tem certeza de que ele é alguém perfeito, muito mais inteligente que todo mundo, muito superior aos outros. Já o melancólico está sempre querendo ajudar os outros, preocupado com a opinião dos outros e aqui dentro se martirizando por uma coisa que ele nunca fez. Ele só pensou, mas ele nunca fez. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós melancólicos. Você não deve levar a sério todos os seus pensamentos. O que acontece é que o melancólico é muito sensível. A gente tem uma memória eterna, memória de elefante. Tudo o que acontece ao nosso redor vai entrando e vai ficando. Então, se você foi uma criancinha sensível que conviveu com adultos narcisistas, adultos agressivos, egoístas, foi o comportamento dessas pessoas que ficou marcado em você. Foi o que essas pessoas falavam que ficou grudado na sua memória. O melancólico é uma pessoa do bem que fica manchado pelo mal. O melancólico se sente impuro porque ele conviveu com pessoas malignas ao redor e aí por isso ele se sente como que infectado, amaldiçoado por ter convivido com aquela maldade. Mas você precisa entender que uma pessoa maldosa não vai se incomodar com a maldade. Ela vai achar a maldade algo normal, algo natural, algo bom. Se você está preocupado, isso significa que você não é como eles. Se você era uma criança, você jamais deve carregar 1 milímetro de culpa por causa das más escolhas dos adultos que estavam ao seu redor. Você não tinha como fazer nada, você era só uma criança. Você precisa entender que essa voz estranha na sua cabeça, essa voz assustadora que eu sei que você escuta frequentemente, é simplesmente uma memória de outras pessoas que enfiaram coisas na sua cabeça. Mas você tem a total escolha de selecionar os seus pensamentos. E é isso que eu ensino para os meus melancólicos dentro da minha terapia. Como você faz para controlar os seus pensamentos? Você pode observar os pensamentos chegando e fazer uma seleção. Esses aqui eu quero para mim. Esses aqui eu vou abraçar, eu vou desenvolver, eu vou cultivar, eu vou deixar esses pensamentos aqui que são bons para mim, que fazem sentido para mim, eu vou deixar eles ficarem dentro de mim e crescerem dentro de mim e se transformarem em ações, em hábitos reais da minha vida. Só que a maioria dos seus pensamentos, você vai observar que eles estão chegando e você vai perceber que eles não são bons, que eles não te fazem bem, que eles são coisas erradas, sujas ou só inúteis, aleatórias demais. São só ruído, sabe, lixo, que você deve afastar. Não fica levando tão a sério essa voz do mal, essa voz estranha, assustadora, que fica te falando coisas. Não leva isso a sério. Entenda que isso não tem origem dentro de você. Você, a sua alma, a sua essência, a sua consciência verdadeira
é pura. E eu sei que você sabe disso. Você sabe que dentro de você a sua essência é pura. O problema é que, por ser tão sensível, por ser tão esponja, por ser tão empático, você acabou absorvendo demais as coisas erradas que os outros estavam fazendo. Mas agora que você é adulto e agora que você já sabe que o seu temperamento é melancólico, é o seu dever, responsabilidade, aprender a controlar e a selecionar esses pensamentos, porque agora você tem maturidade suficiente para fazer isso. Então faça. Não agarre tudo que passa na sua cabeça. A maioria é só lixo inútil que não é seu, é dos outros, que você precisa apenas afastar. Esteja sempre atento para identificar aqueles poucos pensamentos que você vê que são bons, que você vê que te fazem sentir bem. Esses aí você seleciona a dedo e vai guardando. Com o passar do tempo, o jogo vai inverter dentro da cabeça. A voz do bem vai ficar muito mais alta e muito mais dominante. E o mal vai, aos poucos, diminuindo. Quanto mais você controla seus pensamentos, seleciona com critério, o bem aumenta e o mal vai diminuindo, ficando fraquinho até um dia desaparecer.